galerinha, tô aqui ó, cheio de gás, tinha gravado essa aula 40 minutos e depois eu fui ver que não tinha gravado nada, mas tudo bem, estamos aqui de volta, ó. Revolução Russa, tá ligado? O que é isso? Primeira revolução socialista da história, a mãe de todas as revoluções sociais, socialistas. E as burguesas? Revolução Francesa que a gente aprendeu ano passado, lá no 8º ano, a mãe de todas as revoluções burguesas. Então, se a Revolução Francesa está para a burguesia, assim como a Revolução Russa está para o socialismo, ok? E aí, vamos entender por que na Rússia, por que nesse país tão gelado, por que nesse país tão grande, que vai ocorrer essa revolução. A partir de 1848, Marx e Engels, eles escrevem o Manifesto do Partido Comunista. E aí todo mundo esperava que a revolução ocorresse aonde? Na Alemanha. Mas as coisas nas ciências humanas não são exatas. Porque senão seriam exatas e não humanas, não é verdade? As coisas não necessariamente saem como se planeja. E aí acaba estourando lá na Rússia, né? Mas como é que estava esse país? Lembra que você aprendeu sobre o feudalismo, o final do feudalismo, lá no 7º ano, final do feudalismo, quando nós falamos disso, nós tratamos da questão da Europa, né? Da Europa Ocidental. Mas na Rússia, em pleno século XX, nós temos uma estrutura praticamente feudal. Nós temos um absolutismo. Mas não tinha acabado o absolutismo monárquico? Não na Rússia. Na Rússia você ainda tem o czarismo. Você ainda tem o czar mandando em toda aquela estrutura ali. E aí, né, o que acontece? Esta Rússia absolutista, teocrática, com uma influência muito grande da religião, da Igreja Ortodoxa Grega, tem um czar, Nicolau II, né? Guarda esse nome, Nicolau II, que era um cara de uma incompetência política tremenda, onde o povo estava passando necessidade, onde o país não era desenvolvido, era extremamente agrário, e um país onde tem uma grande quantidade de áreas dominadas pelo gelo, você tem muitas áreas, ou as poucas áreas, cultiváveis nas mãos dos boiardos. O que são os boiardos? São os grandes proprietários de terras, beleza? E aí neste país, você ainda tem um problema, porque eles se envolvem com uma guerra contra o Japão. A Rússia é gigantesca, é lógico que se espera que a Rússia ganhe essa guerra. Ela perde esta guerra. E aí, para complicar mais ainda, o povo sofrendo, o povo passando por dificuldade, o povo ali passando fome, fala, não, calma aí. Vamos lá, vamos conversar com o czar. O czar é nosso papaizinho. O czar é aquele que cuida da gente. Então no domingo, não era ensolarado, mas no domingo, eles vão no Palácio de Inverno do czar com uma carta. Eles querem só entregar esta carta para o czar, né? E aí a carta dizia, nós trabalhadores reunidos, nossos velhos pais, nossas esposas. Você decorou a carta? Um pouco, né? Viemos até vós para não sofrermos mais com tanta fome e tal. O czar não estava lá. Eles não conseguiram entregar a carta porque a guarda czarista simplesmente abriu fogo. No que abriu fogo, muitas pessoas morreram. E isto ficou conhecido como Domingo Sangrento. Olha ele aqui, ó. Domingo Sangrento. Então, você tem esse que se chama de ensaio geral, né? Ali, a guerra russa-japonesa, você tem o Domingo Sangrento, e você tem algo ali que é a Primeira Guerra Mundial. A Hannah Arendt, que é uma filósofa, ela vai dizer que o mais interessante que a Primeira Guerra deixou foi a Revolução Russa.
Porque a Rússia entra na guerra e começa a perder, começa a ter dificuldade, até assinar o Brest-Litovsk para sair da guerra e dar várias terras para a Alemanha. Mas, voltando aqui, então, é a primeira revolução socialista, é o socialismo real. E aí a gente já sabe por que ocorre essa revolução. Por causa dessa incompetência política do czar, por causa de toda essa estrutura que a Rússia passava. Beleza? Mas, simplesmente foi do nada? Não. O czar tenta fazer algo para melhorar isso. E ele faz uma abertura econômica. E é nessa abertura econômica que Lenin, Trotsky e outros voltam para a Rússia. Lenin tinha sido educado na França, tinha tido contato com as ideias socialistas na França. E ele vem para a Rússia. E ali, na Rússia, eles começam a fazer parte de um partido. O Partido Operário Social Democrata Russo. Porém, dentro desse partido há um racha, há uma quebra, e formam dois partidos, ou duas correntes políticas, melhor dizendo, que é os mencheviques os mencheviques e os bolcheviques. Esse racha nesse movimento revolucionário vai ocorrer em 1903. Então veja que antes do Domingo Sangrento. E esse racha aqui, você tem duas lideranças. Martov, líder dos mencheviques, e Lenin, líder dos bolcheviques. Ok? Beleza? Primeira sociedade aqui, o primeiro país a ter um socialismo real. Uma sociedade onde estava passando por grandes dificuldades políticas, econômicas, sociais. Com duas visões de mundos diferentes. Os mencheviques significa minoria em russo. Os mencheviques, eles querem a revolução, porém, eles querem o socialismo, porém, querem a revolução e querem o socialismo. Porém, eles dizem o seguinte, olha, a gente faz um processo, a gente sai do czarismo, vai para uma sociedade social burguesa e aí depois para o socialismo. Já os bolcheviques, que significa maioria, não. Querem sair do czarismo e entrar direto no socialismo, para se chegar lá ao comunismo. Ué, mas existiu um país comunista? Até hoje não. Até hoje não. Você só teve países socialistas. A Rússia, a União Soviética, foi aquilo que ficou mais próximo. Porém, como é que a gente vê? Como é que a gente enxerga nisso? Eles não entregam o poder, não saem do poder para poder gerar o comunismo. Continuando, galerinha. 1917. Quando eu falo assim, Revolução Russa de 1917, eu tenho que sempre fazer uma pergunta. De qual revolução você está falando? A de fevereiro ou de outubro? Ué, teve duas? Tiveram duas? Sim, tiveram duas. A de fevereiro, a Revolução Menchevique, aquela revolução que tira o czar do poder e forma o governo provisório. Forma um governo provisório ali. Mas quais as grandes transformações? Tirar o czar. A Rússia continua na Primeira Guerra Mundial. Ok? Vamos lá? Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. Estão lembrados, né? Nossa matéria anterior aí. A Rússia continua na Primeira Guerra Mundial. Os problemas sociais continuam. Os problemas econômicos continuam. É a deixa que precisa. É aquele momento necessário para Lenin entrar com as teses de abril. Ué, mas por que se chama tese de abril? Foram criadas em abril. Né? Se fosse março, seria tese de março. Se fosse maio, seria tese de maio. De junho, de dezembro, de Wagner, de Lenin. Não. Tese de abril. Tese de abril. E aí, o que dizia as teses de abril? Paz, terra e pão. E todos os poderes aos soviéticos. Então, paz significa tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Terra, fazer a reforma agrária. E pão, nacionalizar as empresas. Quando eu digo que eu vou tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, isso são músicas para aquelas mães desesperadas que seus filhos estão morrendo na guerra. Quando eu digo que eu vou fazer a reforma agrária, gente, é desesperador
nacionalização das empresas? É o pão. Eu vou poder comer, eu vou poder ter acesso à comida. E, voltando aí, o que são, né, os sovietes? Pensa aí, pensa aí. Respondo, os sovietes, Conselho dos Operários do Povo, né, dos soldados, aonde se propõe a resolver aquela estrutura, aquelas questões. Beleza. Isso aqui dá apoio para os bolcheviques. E aí se faz a Revolução de Outubro. E aí eles chegam ao poder a partir da Revolução de Outubro. Mas chegam no poder facilmente? Não. Eles precisam enfrentar uma guerra. Eles precisam enfrentar a guerra civil. Onde? Por que é chamado, por curiosidade, por que é chamado de guerra civil? Porque você tem o enfrentamento entre pessoas do mesmo país. Lembram? Guerra civil. E aí você tem dois exércitos aqui. O exército dos vermelhos e o exército dos brancos. A guerra civil dura de 17 a 21. O exército dos vermelhos era o exército bolchevique. E o exército dos brancos, os mencheviques. Os vermelhos, quando a gente acaba pensando nisso, eles tinham apoio dos sovietes, eles tinham apoio dos operários, eles tinham apoio da grande massas ali. E os brancos tinham apoio dos czaristas, dos burgueses e das potências estrangeiras, que não queriam, potências estrangeiras essas capitalistas, que não queriam um mundo de uma revolução socialista. Então, eles acabam implementando ali, né, uma estrutura de um comunismo de guerra, o Exército Vermelho, né, muita força, com muita imposição, e acabam vencendo. Acabam ganhando isso. E criam, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criam a URSS. Então, vamos lá. Até 1922, eu posso falar de União Soviética? Não, é Rússia. Mas a partir de 1922, ou seja, de 1922 a 91, eu posso falar de Rússia? Não, é União Soviética. É a junção, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a junção daqueles vários países que ali estão. Ok? Beleza. Lenin, né, é o grande cara, é o grande mentor disso aqui. Ele está na liderança. Só deixa eu retomar uma coisa aqui que é muito importante, até para ganhar essa guerra civil. Quem liderava aqui os vermelhos era um cara chamado Trotsky. Trotsky, ó, aqui ó, Trotsky. Trotsky liderava esse exército vermelho, ele era a liderança armada de todo esse processo revolucionário. Era ele que era a mente pensante, a mente militarista, né? E aí, Lenin criou, mas ele deveria continuar no comunismo de guerra? Não, a economia está em frangalhos, a economia está declinando. E aí, o que Lenin faz? Lenin, a partir do momento em que ele finda a guerra civil, ele propõe a NEP, uma nova política econômica. E esta nova política econômica, né, ele define com uma máxima, com uma frase. Ele diz, eu estou dando um passo atrás para dar dois à frente. Ou seja, eu ando um passo. O que é isso? O que significa a NEP? A NEP, eu mantenho uma base socialista. Eu estou aqui, ó. A base do meu pensamento é socialista. Porém, eu começo a permitir vários elementos capitalistas. Eu começo a permitir, por exemplo, que uma empresa privada possa até ter 20 funcionários. Então, eu faço uma abertura. Nem tudo está nas mãos do Estado. Eu começo a permitir empresas privadas de até 20 funcionários. Né? Mas o que é base? O que são empresas de segurança nacional, né, de uma maior importância econômica e tal, eu mantenho nas mãos do Estado. Eu não libero. Eu não deixo isso seguir. Ok? E aí a NEP funciona. A NEP dá um jeito. A NEP vai bem. Mas em 1924 ocorre o quê? Lenin morre. Lenin vai morrer. E no que Lenin vai morrer, você começa uma disputa entre as duas forças políticas, Trotsky e Stalin. Alguns vão dizer, né, que Lenin gostaria que Trotsky tivesse seguido.
Mas Stalin era o cara que era o estrategista. Toda a força, toda essa estrutura, toda essa estrutura do Partido Comunista estava nas mãos de Stalin. Ele era o secretário. E aí, acaba que ele vai para uma votação. E como todos os cargos, né, de delegados ali, ou a grande maioria, estavam ocupados por stalinistas, ele ganha. Aqui são duas visões de mundo, gente. Por quê? Porque Stalin, ele propõe uma revolução num país só. Uma revolução socialista no processo, na União Soviética, em tudo aquilo ali, para dali ir para o mundo. E já Trotsky propõe uma revolução ampliada, uma revolução ampla, uma revolução permanente, uma revolução no mundo. Inclusive a exportação dos partidos comunistas. Por curiosidade, o Partido Comunista, né, chega no Brasil 22, né, 1922. E aonde é fundado o primeiro Partido Comunista no Brasil? No estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Sim, na cidade de Niterói é fundado ali o primeiro partido, né, comunista do Brasil. E o Partido Comunista foi se espalhando por todo o mundo nessa visão de Trotsky. Mas Trotsky é derrotado nessa disputa com Stalin. Stalin sai vitorioso. E aí, filhão? Aí começa o negócio da ruim. Aí começa a estrutura. Por quê? Stalin vitorioso, ele impõe uma ditadura totalitária. Há uma anedota que diz o seguinte, que a avó de Stalin era uma velhinha que já estava meio esclerosada e tal, assim, né, com muita dificuldade de lembrar, e aí Stalin foi visitá-la, né? A Stalin foi lá visitá-la e ela, meu filho, eu não lembro de você, quem é e tal, seu neto, meu neto, seu neto, não lembro. Aí Stalin virou e falou assim, vó, não tem o Czar? O Czar eu lembro. Ué, mas o Czar não saiu? Aí ele, o Czar agora sou eu. Muito sem graça essa piada, né? Eu sei. Mas o que acontece? Ele se transformou no Czar. Porque essa visão, ela é totalitária. Se o Czar era absolutista, né, ele se tornou totalitário. Ele eliminou qualquer oposição. Qualquer oposição. Pra você ter uma ideia, o próprio Trotsky, ele fugiu da União Soviética. Foi embora. Fugiu. Ele foi para o México. Ele se exilou. Ele se refugiou no México. E foi morto, né, em 1929 com uma picaretada na cabeça dela. Uma picaretada na cabeça do Trotsky. E por mais que o assassino nunca tenha admitido, se desconfia, ou quase se sabe, que foi a mano de Stalin. Né? Então ele vai eliminar todas as oposições ali dentro. Ele vai controlar o ensino. Isso é o primordial de uma ditadura. Né? Onde ele controla, ele diz o que pode ser ensinado ou não. Isso aconteceu com Stalin, isso aconteceu com Hitler, isso aconteceu com Mussolini, isso aconteceu com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, daqui a pouco a gente fala dele, aqui no Brasil. Então ele controla o ensino. Ele vai liderar um culto ao líder. O Stalin é apresentado numa visão de assim, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou o salvador dos povos. Tem uma propaganda soviética que ele tá ali, como o salvador de todos, literalmente. O nacionalismo. Gente, lembra? A gente já falou isso. Esse nacionalismo exacerbado, esse nacionalismo a qualquer custo é muito perigoso. Está dentro, né, desse stalinismo. Um incentivo à submissão do governo. Você não pode questionar o governo, porque se você questionar o governo, você é de oposição e você deve ser perseguido. Então, Stalin começou a botar esse incentivo à submissão. Ou seja, eu sou educado para adorar o meu líder, eu sou educado para não questionar, eu sou educado para ser nacionalista e tudo o que vai contra isso, né, eu preciso combater. Beleza. Quando chega em 1928, Stalin, ele acaba com a NEP. E ele cria os planos quinquenais. Quinquenais vem de 5. A cada 5 anos
eu vou rever, mas eu vou fazer uma proposição para eu produzir por 5 anos. Então, os planos quinquenais, né, uma economia planificada e que o Estado controla. E aí ele se fecha, aí ele fecha totalmente a economia. Porque se você pegar, a NEP, ele depende de outros países. A NEP está dentro de uma estrutura também capitalista. Mas com os planos quinquenais, não. Com os planos quinquenais, eu estou me fechando. Eu me fecho em mim mesmo. E aí, galera, tem uma jogada aqui. Por quê? Deixa eu dar um spoiler. 1929, o que ocorre em 1929? A crise econômica. A crise econômica que vai chegar dos Estados Unidos, né? E vai se espalhar para o mundo. Vai atingir o mundo inteiro, exceto a União Soviética, porque está nos planos quinquenais. Olha a jogada de Stalin. Lógico, ele não poderia adivinhar isso, né? Mas foi primordial, porque aí a economia dali estava protegida. 1929, a gente já viu aí que acaba provocando uma crise aqui no Brasil, aqui no país, né? A crise do café e por aí vai. Né? Nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores. Na Argentina, a questão da carne. Você vai tendo uma bola de neve. O único país que ficou fora de 29 foi a União Soviética. Socialismo real, né? A ideia do stalinismo. Né? Esse socialismo real, esse stalinismo aqui, foi uma ditadura centralizadora, totalitária, que eliminou toda e qualquer oposição, que acabou levando os críticos a prisões, a torturas e tudo mais. Acabamos com essa estrutura desse processo, dessa Revolução Russa? Nesse princípio, sim. Nesse momento, sim. Mas nós vamos, ao longo do ano, estudando esse processo da União Soviética. Quando a gente chegar lá em Guerra Fria, quando nós chegarmos em Segunda Guerra Mundial, quando até 1991, as influências ali, né, nos meandros da Guerra Fria, a gente acaba falando de União Soviética, a gente acaba falando de Stalin. Então, eu quero que vocês tentem entender um pouquinho essa loucura aqui, dessa ideia de que a Revolução Socialista foi a primeira revolução, a Revolução Russa foi a primeira revolução socialista da história. Beleza? Abraço, gente. Fiquem com Deus.